Quero saudar os irmãos com a paz e com a graça do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Amém? Sejam todos bem-vindos. E eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus para uma breve reflexão da palavra, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. E eu vou ler com os irmãos o verso 14. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Segunda Coríntios 2, verso 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Meus amados, o apóstolo Paulo, na primeira parte do versículo, ele diz aí para nós: graça, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É evidente, irmãos, que Paulo não trata aqui de um triunfo em termos deste mundo, mas trata-se de um triunfo em um sentido mais profundo, medido por escalas espirituais. Trata de Deus nos conduzindo para o triunfo nesta vida rumo à eternidade. Entretanto, irmãos, o triunfo da vida cristã não está apenas lá no futuro. Ele é algo que já está e já faz presente, já faz parte da vida daqueles que vivem em Cristo e vivem com Cristo. Paulo diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Esse sempre aqui, ele é um advérbio de tempo que pode significar constantemente, ou melhor traduzido, em todo o tempo. Então nós podemos dizer que Deus em Cristo em todo o tempo nos conduz em triunfo. Ou dizer, Deus em Cristo constantemente nos conduz em triunfo. Paulo está exaltando aqui a soberania de Deus em estar nos conduzindo em todo o tempo em triunfo. Isto é, no tempo passado, no tempo presente e também no tempo futuro. Então a vida cristã triunfante, ela é conduzida por Deus, pela graça de Deus, nessas três fases: no tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro. Então nós somos um povo triunfante. Nossa vida cristã, ela triunfa porque Deus agiu e age em nós. Nessas três fases da nossa vida cristã. Primeiramente, no tempo passado. Nós podemos dizer que no tempo passado Deus agiu em nós, nos levando a triunfar em nossa regeneração. No passado aconteceu a morte do velho homem, o qual era dominado pelo pecado, dando lugar a partir daí a uma vida nova com Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vida abundante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. No nosso passado aconteceu o nosso renascimento espiritual. No nosso passado aconteceu o início da nossa nova vida com Deus, através da regeneração. Não foi aquele tipo de regeneração quando se fala de alguém que deixou o crime, ele foi regenerado. Também não é, irmãos, aquele sentido vulgar quando alguém escapa de um iminente perigo e diz: eu nasci de novo. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é da regeneração, através daquele ato poderoso do Espírito Santo, que nos leva a Cristo
renova todos os cantos de nossa personalidade humana. E agora, então, convertidos, somos capazes de enxergar aquilo que antes nós não enxergávamos. Somos capazes, meus amados irmãos, de compreender aquilo que antes nós não compreendíamos. Somos capazes de sentir aquilo que antes nós não sentíamos. Somos capazes, irmãos, agora de rejeitar coisas nocivas, as quais no passado nós não rejeitávamos, elas faziam parte da nossa vida, estávamos então acostumados a praticá-las. Regeneração. A regeneração passada em Cristo, ela é o marco inicial da nossa nova vida com Deus. É quando nós deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para o Senhor Jesus Cristo. É quando o temor da morte, o temor do além, dá lugar a uma viva, segura e certa certeza da salvação. Regeneração, como ato do passado, dá a nós crentes, irmãos, agora a certeza de uma nova vida que nós temos com o Senhor. Aqui nessa mesma carta, no capítulo 5, o versículo 17, Paulo diz assim, e assim, 2 Coríntios 5, 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Meus amados irmãos, que esta experiência passada, a nossa regeneração em Cristo, seja realidade na vida de cada um de vocês aqui nessa noite. Lá no passado, em Cristo, fomos regenerados pela graça de Deus. Lá Ele nos fez, então, nova criatura, para nós servirmos ao Deus vivo. Que nós possamos, irmãos, ter sempre a alegria de cantar, como o apóstolo Paulo aqui canta. Graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Que você tenha esse privilégio de dizer sempre, graças a Deus, porque em Cristo Deus sempre nos conduz em triunfo. Lá no passado me regenerando, me fazendo nova criatura. Então em Cristo nós fomos salvos no passado, sendo regenerados, e agora nós somos sempre conduzidos em triunfo a cada dia, pela sua graça. Mas esse sempre aqui, meu irmão, sempre nos conduz em triunfo, nós podemos olhá-lo também no tempo presente. E no tempo presente, esse sempre nos conduz em triunfo está relacionado com a santificação. A vida cristã presente é vida de santidade pessoal. É vida de preparação para proclamar o Evangelho, para servir a Deus e servir ao seu reino. A vida cristã presente em todas as suas expressões é vida vitoriosa, abundante, triunfante. A vida cristã presente consiste de que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É uma vida equilibrada, uma vida que vence, que supera as incertezas, que supera as limitações terrenas. E essa superação é sempre através da confiança, essa confiança plena em Deus, essa confiança na sua providência na nossa vida, essa confiança na sua sabedoria para nos conduzir em plena submissão à sua vontade, que é soberana. No presente, Deus está nos santificando, sempre nos conduzindo em triunfo, na nossa santidade, para a nossa preparação, para vivermos o Evangelho, pregar o Evangelho, servir a Deus e servir o reino de Deus. Meus amados, é Deus nos conduzindo pela sua soberania.
quando Deus chamou Abraão, e na trajetória, Deus lhe faz um tremendo desafio, de fé, quando ele solicita que Abraão oferecesse o seu filho Isaque em sacrifício. E agora, Abraão, Isaque e a comitiva, a caminho do lugar indicado por Deus. Isaque então disse: aí nós temos aqui o fogo, nós temos a lenha, nós temos o cutelo. Mas cadê o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Na nossa providência, meu irmão, nós temos que viver assim, nessa tremenda confiança. Deus proverá para ti, meu irmão. Deus proverá para você o melhor possível. A vida cristã presente, meu irmão, não é para viver em lamúria, queixas, murmurações. A vida cristã presente é para ser vivida em plena confiança nas promessas de Deus. Aquelas promessas de que nós entraremos na sua eternidade, no seu descanso eterno. A vida presente, a vida cristã presente, triunfante, ela não deve ser medida, meu irmão, pela vida do próximo. Muitas vezes nós queremos medir a nossa vida pela vida do próximo. Mas a nossa vida deve ser medida pela vida de Cristo. Porque é Ele que sempre nos conduz em triunfo. Paulo, em seu ministério, ele sofre todos os tipos de oposições. Mas Paulo sempre podia dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Como eu já disse, Jesus falou: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus realizou a perfeita obra da redenção em favor do seu povo. E aqueles que são levados a Ele, são levados a confiar nele, são também conduzidos em completo triunfo nessa existência, um triunfo que começou lá na regeneração passada e continua na nossa vida presente aqui, até Deus nos tomar para a sua glória. Então que Deus, pela sua eterna graça, nos leve a entender sempre o Evangelho da graça de Deus. Que Deus nos leve, irmãos, a deixar-se levar sempre em triunfo por meio de Cristo, buscando viver nele em vida de santidade. Deus em Cristo sempre, em todo o tempo, nos conduz em triunfo. Ele está nos conduzindo ao nosso processo de santificação. Você que é crente, você que é salvo. Se há alguém aqui que ainda não tem Cristo como Salvador, precisa passar pelo processo de regeneração para você iniciar uma vida com Deus. Mas, irmãos, como eu disse aqui, essa vida cristã triunfante, ela não é só no passado, na regeneração, não é só no presente, na nossa santificação, mas ela diz respeito também ao tempo futuro. Quando ele disse sempre nos conduz em triunfo, está aqui expresso também o tempo futuro, que é a nossa glorificação. Havendo Jesus triunfado sobre a morte, na ressurreição, Ele nos dá a segurança do nosso próprio triunfo sobre a morte. A esperança e segurança dos céus. Essa segurança, meus irmãos, é um poderoso estímulo para nós. É um poderoso estímulo para a nossa vida. Aqui neste mundo. As promessas de Deus acerca do nosso triunfo após esta vida
promessas contidas nas Santas Escrituras, elas constituem fundamento seguro para a esperança cristã. Quando Ana estava no templo, diz a palavra que ela não deixava o templo, mas ela adorava o Senhor todos os dias. E ela fazia isso baseado em quê? O que era o suporte para ela estar ali? Eram as promessas da vinda de Cristo, o Salvador. Essas promessas da vinda do Messias constituía um fundamento sólido para a esperança de Ana, e ela está constantemente no templo, adorando o Senhor e aguardando o cumprimento da promessa da vinda do Messias. Irmãos, a vinda de Jesus a este mundo, os seus ensinamentos, a sua obra, através da sua morte e sua ressurreição, as suas promessas de voltar para buscar a sua igreja, essas coisas continuam fundamentos seguros para a nossa esperança aqui. A esperança de que um dia nós seremos glorificados na presença do Senhor. A pessoa, a palavra, a obra de Cristo, as promessas de Cristo, elas garantem, meu irmão, a firme esperança da eternidade do céu para a nossa vida, a vida do crente. Aqui no texto, quero ler 2 textos com os irmãos. Primeiramente, se alguém quiser, se os irmãos quiserem acompanhar, Mateus capítulo 25. São promessas de Deus, de que um dia nós seremos então glorificados na sua presença, tomado por Ele, levado para a glória. Mateus 25, verso 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não importa quando Jesus vier, se nós vamos estar aqui ou se não vamos estar. O que importa é nós estarmos nele, porque no dia que ele voltar, ele nos ressuscitará e dirá: vinde bendito, tomai lugar no reino eterno. Sempre nos conduz em triunfo. Outro texto é 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, verso 54. 1 Coríntios 15, 54. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 54. Quero ler ainda Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 2 a 4. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
Ele sempre nos conduz em triunfo. E esse Deus fará com que cada um de nós entraremos na sua glória. Triunfaremos também na nossa glorificação pela graça do nosso Deus. Jesus disse lá em João 14:2, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar, eu voltarei para vós mesmos, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele sempre, Deus sempre, em Cristo, nos conduz em triunfo. No passado, na nossa regeneração, no nosso presente, nos santificando, no nosso futuro, nos glorificando. Então, irmãos queridos, quero encerrar essa palavra dizendo que esta gloriosa esperança, o triunfo eterno, que Ele possa fazer parte da sua vida sempre. Ele faz parte porque Deus é soberano. Um triunfo que foi lhe dado no passado, na sua regeneração, tem sido lhe dado no seu presente, o santificando e o preparando para melhor servi-lo, e um triunfo que você terá na glorificação. Deus sempre tem nos conduzido em triunfo sobre o pecado, nos santificando, nos preparando para melhor servi-lo, até nós sermos, irmãos, colocados lá no mais alto propósito de Deus, na nossa glorificação para sempre, onde seremos como Ele é e o veremos como Ele é. Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo, no passado, no presente e no futuro. Então, meu querido irmão e minha irmã, como aplicação, quero deixar para a sua vida. Você tem a certeza de que mesmo em meio às adversidades, Deus tem o conduzido em Cristo em triunfo? Você tem crido que Deus sempre o conduz em triunfo em Cristo Jesus? Você tem certeza que foi Ele quem o fez triunfar na regeneração? Está o fazendo triunfar na sua santificação e que um dia o levará à sua glorificação? Graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo, no passado, no presente e no futuro. Deus é soberano sobre a nossa vida. Tudo é realizado por Deus. Nós fomos regenerados porque Deus nos regenerou. Nós somos santificados porque Deus nos santifica pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. E nós seremos glorificados porque Deus nos colocará na Sua eternidade. Que Deus, o Senhor da Igreja, nos faça consciente dessa realidade em nome de Jesus. Amém? Curve a cabeça e vamos orar. O Pai querido, nós somos gratos ao Senhor pelo grande privilégio que nós temos de fazer parte do Teu povo. É algo que nós não merecíamos e não merecemos. Mas o Senhor, pela Tua graça soberana, nos escolheu, nos separou e nos chamou. E é o Senhor mesmo que tem feito nós triunfarmos da nossa vida cristã. Foi o Senhor que nos tomou lá no passado, no nosso pecado, morte em nossos delitos, e lá o Senhor nos deu vida. E é o Senhor mesmo que tem nos tomado pela mão e tem nos conduzido em santidade a cada dia. E é o Senhor mesmo que tem preparado para nós o céu, a glória, e um dia nós seremos glorificados. Seremos, ó Deus,
um corpo semelhante ao corpo do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Prepara a nossa vida, prepara o nosso coração, para nós aqui neste mundo, te servir e te servir com alegria. Abençoa, ó Deus querido, a tua igreja, que esta palavra possa ter edificado cada irmão aqui nesta noite. Se há alguém aqui, ó Deus, precisando de uma transformação, de ser regenerado, que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, trabalhe nessa vida e trabalhe nesse coração. Toda a igreja, o Senhor também esteja trabalhando em nós, trazendo a nós a santidade, conhecimento da palavra, crescimento, unção do Espírito e nos preparando para o dia da glória celestial. Dá-nos sempre a certeza de que é o Senhor quem nos conduz em Cristo, em triunfo a cada dia, a cada instante, sempre, em todo o tempo. É a nossa oração, Deus, agradecido por estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Amém.